obra de engenharia, por exemplo, qual é a primeira coisa que se faz no terreno? Se eu construir minha casa, minha vida, lá um monte de complexos de moradia. O que vai fazer nesse terreno? A primeira coisa a fazer? Compactar o terreno, para quem tem melhor suporte de carga. Mas o quanto tem que compactar esse terreno, quem diz é o engenheiro da obra, não o engenheiro civil. E aí nascem os primeiros erros, das primeiras cagadas que existem nas construções brasileiras. Mas, na questão de mercado, vocês têm que conquistar esse mercado. Então, faz a compactação do material. O que acontece com uma esponja saturada em água? Vocês colocam aqui em cima da mesa e apertam com a mão. O que vai acontecer com essa esponja? Ela vai expulsar o ar e a água que está ali dentro. E isso vai gerar o quê? Uma saída, uma desidratação desse material aqui dentro. Mas a água toda ela é pura? Se fosse pura era difícil de beber porque não vem com nenhum nutriente, nem tudo é H2O. Então tem muita coisa dissolvida nessa água. Só que às vezes eu começo a apertar tanto pela compactação que entre um grão mineral e outro eu expulso a água, mas os materiais que estavam dissolvidos ali não conseguem sair junto com a água. E eles ficam retidos. Não sei se vocês conhecem alguém que tem, ou vão se lembrar de alguém que tem, aqueles filtros antigos que tem uma vela, a gente deixa passar água, ela é branquinha, daqui a pouco ela está marrom, tem que tirar a vela, passar a escovinha para limpar, colocar a vela de novo. Aquilo ficou retido o quê? As impurezas que estavam na água. O que a natureza faz aqui? Quando eu expulsei a água e o ar, deixou coisas para trás. E essas coisas para trás vão ser os nossos elementos de cimentação. Vão ser o material que vai segurar um bloco no outro. Vão ser os elementos ligantes de um resto de mineral ou de rocha no outro. Mas nós conhecemos isso, não conhecemos? Ou vocês acham que uma parede de alvenaria foi uma ideia genial de um futuro engenheiro civil? Não. Foi alguém que teve a capacidade, é isso que todo geólogo tem que ter, a capacidade de enxergar a natureza e adaptar para as nossas necessidades. O que é isso aqui, uma parede de alvenaria? O que é uma parede de alvenaria? São tijolos que representam aqui os restos de rochas e ou minerais ligados por areia, cimento e água, que formam o cimento. É uma cópia da natureza das nossas casas hoje. E elas começaram lá com os castelos antigos, que eram rochas que estavam umas sobre as outras, que ali não precisava tanto cimento, porque o próprio peso de uma rocha sobre a outra já mantinha a coisa mais estável, mas mesmo assim tinha que colocar, eles botavam estuque, que era uma mistura de palha, areia, argila e sangue, que era para coagular e deixar duro aquele material entre uma rocha e outra. Era chamado estuque. Os pobres moravam em casas só de estuque. Os senhores feudais, os senhores de castelo moravam dentro dos castelos, que eram rochas que eram ligadas por estuque. Certo? Muito bem, tudo isso aqui vem daqui, do conhecimento de rocha sedimentária. Alguém só teve aquele clique e disse, mas eu posso fazer uma coisa para a natureza. Que foi aquele momento que eu disse para vocês que o grande culpado dos homens serem gordos e ficarem assim atirados para trazer o futebol no sofá são as mulheres. Quando inventaram a agricultura, o homem deixou de ser nômade, não foi mais pescar, caçar, coletar vegetais e frutas, começou a se atirar no sofá com um clique de televisão, conseguiu guardar e ficar vagabundo, e a mulher continua trabalhando. Então, o homem, quando parou de ser nômade, teve que descobrir essas coisas com parede de alvenaria. Onde é que nós vamos morar? Nós morávamos em caverna, não tinha que procurar nada, que eu tinha que andar do lado do outro atrás de onde tinha caça e alimento, para achar uma caverna e ele morava. Vocês não viram o filme dos Croods? Ninguém viu aqui? Bom, ali conta a história geológica da evolução do homem. São coisas importantes serem vistas por vocês. A era do gelo, 1, 2, 3, 4, 20, também é a mesma coisa. São coisas importantes que vocês têm. Tem muita mensagem importante nesses desenhos animados.
Mas era isso que acontecia. Então, a partir do momento que o homem ficou parado no ambiente, ele teve que descobrir uma maneira de morar, de ter seu conforto. Na verdade, a engenharia civil serve para nos dar conforto. Ela tem que procurar soluções para nos dar o conforto. E nós temos que procurar os materiais que eles vão utilizar para nos dar o conforto. Nós é que vamos dizer para eles onde tem rocha, onde tem sedimento, argila, areia, cascalho, onde tem calcário para fazer cimento e tudo mais. Essa é a função de cada profissão. Tá? Muito bem. Então, com a chegada da bacia de captação, quais foram as grandes bacias de captação? Os oceanos. O ponto final do sedimento é sair lá da sua zona de conforto e ser levado até os oceanos. Tá? O que vai acontecer? Vai começar a sofrer na bacia de captação, então, compactação e cimentação. Isso aqui leva o nome genérico de diagênese. A diagênese, na verdade, são 12 maneiras diferentes de levar um sedimento a se transformar no nosso primeiro tipo de rocha, que são as rochas sedimentares. Nós só vamos aqui em geral trabalhar com dois, tá? Que é a compactação e a cimentação, que são os dois mais importantes e os dois mais fáceis de vocês entenderem agora no atual momento. Tranquilos? Então já temos aqui um ciclo parcial. Nós saímos de qualquer tipo de rocha e chegamos numa rocha sedimentar, que é a nossa primeira rocha do dia. Perguntas até aqui? A próxima manifestação se expressa transformar o geopino no apagador dos terceiros. Vocês sabem quanto nós temos de dinheiro, por enquanto, até o final do ano, para os cursos de engenharia geológica, de petróleo e de avançamento? R$1.000 cada um. Mas isso está tudo bem, está tudo bem. Eu não vou discutir com o nosso magnífico reitor. Muito bem. Então eu cheguei na minha primeira tipo de rocha, que é a rocha sedimentar. Ah? Ora, essa rocha sedimentar vai ficar eternamente como rocha sedimentar? Não. Ela pode dar continuidade dentro do ciclo e se transformar em outras coisas. Tá? Uma primeira coisa que pode acontecer com ela é voltar à superfície. Deixa eu ver, galera. Voltar à superfície e se transformar de novo numa rocha qualquer e começar todo o ciclo de novo aqui. Como é que vai chegar na superfície? Epirogênese e ou orogênese. Epirogênese nós já vimos então, movimentos verticais da crosta, pedaço da crosta fundo, pedaço da crosta soede, e as rochas que estavam aqui nesse nível, agora que subiram, vão começar a aparecer. O material vai sendo erodido e elas estão ali aparecendo. Tá? As outras que estavam aparecendo aqui na superfície, cada vez vão estar mais baixo, vão virar bacias de captação. Tá? Ou orogênese, que é placas que convergem. São placas convergentes que se chocam e formam cadeias de montanhas. Eu posso ter 3 tipos de trabalho diferente para formar as cadeias de montanhas. Uma placa oceânica chocando contra uma placa continental. Placa de Nazca, Andes. Tá? Oceano para a placa pacífica, montanhas rochosas. É uma placa oceânica em choque com uma placa continental. Eu posso ter 2 placas oceânicas chocando, Japão, arquipélago do Japão. Então eu tenho o arquipélago do Japão, tem o mar do Japão atrás dele e o Oceano Pacífico do outro, essas 2 placas chocando e formando o arquipélago do Japão, que é uma arquipélago vulcânico, com cadeias de montanhas dentro. E eu posso ter 2 placas continentais em choque. Por exemplo, a placa indiana, ou a placa hindu, chocando contra a placa euroasiática, formando o Himalaia.
certo? Então eu posso ter essas diversidades em termos de choque. Com isso, à medida que eu me aproximo, eu enrugo essa região e levanto. Então as rochas que estavam aqui embaixo agora vão começar a aparecer a partir do nível médio dos mares, elas vão ficar acima. Olha, isso é muito fácil de entender. Quando a gente vai, por exemplo, para a região do Tibete, onde eu chego lá no último povoado que tem, antes de começar a fazer as escaladas no Everest, existe um povoado a 3.800 metros de altitude, talvez seja o povoado mais alto que a gente conhece dentro do planeta. Os caras lá são completamente diferentes. Se fizer exame de sangue, o número de glóbulos brancos e vermelhos deles são completamente diferentes do nosso, porque eles precisam de mais oxigênio. Então parece que é outra raça, não é o homem ali que está ali, mas é o homem que está adaptado às novas condições. Mas o que eu encontro no chão desse povoado? Eu encontro restos de fósseis do Nautilus, que é uma concha em espiral, que esse bicho normalmente vive a grandes profundidades do assoalho oceânico. Como é que ele agora está a 3.800 metros de profundidade de altitude? Nesse enrugamento. Então, quando a placa Hindu veio lá da região de Madagascar, subindo, arrastando todo esse oceano que tinha entre esse pedaço onde ele estava posicionado do lado da África e a placa euroasiática. Ele vem arrastando todo esse oceano que tinha aqui, o assoalho, e foi enrugando junto, até ficar continente contra continente e subir a cadeia do Himalaia. E essas rochas foram aparecer a grandes altitudes. Então eu tenho essas evidências aparecendo nessas altitudes. Fundo de assoalho